Let me just explain what I'm going to be doing in this time together this morning. Eu quero explicar o que eu vou fazer nesse momento que temos juntos nesta manhã. For this gathering of pastors, I've been asked specifically to give a theological lecture, a lesson. Por termos aqui uma reunião de pastores, me foi pedido que desse uma lição, uma palestra teológica On justification by faith alone. sobre a justificação pela fé somente. Now, tonight, and for the rest of the messages I'll be preaching expositions of God's Word. A partir de hoje à noite e nas demais preleções serão exposições da palavra de Deus. But while it's early in the morning and we feel your brains are fresh, Mas já que é cedo de manhã e o cérebro está bem alerta, I will tax them with a lesson. eu vou atacar o cérebro de vocês com uma aula. It's appropriate for us to think about justification by faith alone. É apropriado nós pensarmos em justificação pela fé somente. This is the 500th year of the anniversary. This is the anniversary, the 500th anniversary of the birth of John Calvin. Porque esse é o ano em que comemoramos 500 anos do nascimento de João Calvino. In fact, I think today, October the 6th, was the date in 1536 in which William Tyndale was killed. Aliás, eu creio que hoje, dia 5 de outubro, foi o dia em que William Tyndale foi morto, em 1536. And Tyndale's life was taken in no small part because of this doctrine. E a vida de Tyndale foi tomada por causa dessa doutrina, basicamente. So we want to understand what is this idea that caused Europe to go through such tumult in the 16th century. Então nós queremos entender bem essa ideia que levou a Europa a experimentar um verdadeiro tumulto no século XVI. We want to think carefully about justification by faith alone. Então queremos pensar cuidadosamente em justificação pela fé somente. And let me begin by giving you a kind of outline of distinctions that we need to make if we're going to understand this correctly. Então eu quero começar dando para vocês um esboço de distinções que nós precisamos fazer para entender bem o que é justificação pela fé somente. The justification that the Bible teaches us about A justificação que a palavra de Deus nos ensina, is not infused, but it's imputed. ela não é infusa, ela é imputada. And we'll come back and think more about that in a moment. E já já nós vamos explicar isso. Justification, according to the Bible, is not something that's continuous, but it happens in an instant. It's instantaneous. Justificação, de acordo com a Bíblia, não é um processo contínuo, mas é algo instantâneo. If you have questions about any of these, it would be a good thing to talk to each other about over lunch. Se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, seria bom conversarem no almoço uns com os outros. Justification is not probationary, but it's certain. A justificação pela fé não é algo que é proibitivo, mas é algo certo, convicto. This justification happens by faith. Essa justificação ocorre pela fé. And even as we need to think carefully to understand justification, E mesmo à medida que pensamos cuidadosamente para entender o conceito de justificação, so we need to think carefully to understand what the Bible says about this faith. nós também precisamos entender cuidadosamente o que a Bíblia está dizendo quando usa o termo fé. This faith is not an innate capacity in us to believe, but it's a divine gift. Essa fé não é uma capacidade inata residente em nós para crer, é algo dado por Deus. This faith that we're referring to that justifies us is not given because of our merit, but it's given freely by Essa God. fé não nos é dada porque tenhamos qualquer mérito, ela é dada gratuitamente por Deus. This faith is not a cherished wish in the sense of, oh, I hope this comes to pass, but it is a perception of invisible reality. Essa fé não é um desejo romântico do coração, do tipo, como eu gostaria que acontecesse, mas é sim uma percepção de uma realidade invisível. And of course, the great biblical example of this is Abraham. E é claro que o grande exemplo bíblico disso é Abraão.
And this faith that justifies us is alone that which justifies us. E essa fé que nos justifica é aquilo que somente, por si só, nos justifica. So justification by faith was no debate at the Reformation. Então, justificação pela fé não era campo de debate na Reforma. The debate was over that little word alone. O debate estava naquele termozinho, justificação pela fé somente. The Bible teaches that we are justified by faith alone. A Bíblia nos ensina que somos justificados pela fé somente. In the sense that this faith is not dispensable, but it is essential. No sentido de que essa fé não é descartável, ela é essencial. Alone, not meaning that our faith is the ground of our justification, but it's the means of our justification. Esse somente quer dizer que a fé não é a base da nossa salvação, ela é o meio para a nossa salvação. So this faith that justifies us is not merely a subjective experience. Então essa fé que colocamos em Cristo não é uma experiência subjetiva. It's not faith in faith, Não é fé na fé, but it is faith in Christ alone, mas only. é fé somente em Cristo e nele somente. And this justification by faith alone does not lead us to antinomianism, but rather to live relying on God's grace. E isso não nos leva ao antinomismo, mas sim a vivermos pela graça de Deus. It's not privatized in the sense of it just has to do with me believing, but it is individual, it is personal. Não é algo privatizado, algo que eu interiorizo, mas é algo ligado à minha pessoa, sim. This justification by faith is alone, only by faith and only in Christ, in the sense of it is not by works. E essa fé, essa justificação pela fé somente em Cristo, no sentido que ela não se baseia em obras, ela é somente pela fé. It is not because of our ethnic identity. Ela não tem nada a ver com a nossa identidade étnica. We are not born into justifying faith either by baptism or by citizenship. Nós não somos como que nascidos dentro da salvação, quer por batismo ou por cidadania. And we are not justified by some past experience that we've had. E certamente não somos justificados por causa de uma experiência do passado que tivemos. No, we're justified by faith alone in Christ alone. Nós somos justificados pela fé somente em Cristo somente. Friends, this was the theological core of what happened in the 16th century. Queridos, esse foi o cerne teológico do que aconteceu no século XVI. Calvin called this the hinge of the Reformation. Calvino chamou isso da dobradiça da reforma. Martin Luther famously said that justification by faith alone is the article by which the church stands or falls. E Lutero disse classicamente que a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja ou fica firme ou ela cai. Asked once why he was lecturing on justification by faith alone for the 20th time, Luther responded, because they didn't get it after the 19th time. Então, perguntado por que ele estava ensinando novamente essa doutrina pela 20ª vez, ele respondeu: eu estou pregando pela 20ª vez porque até a 19 eles não entenderam. So the Protestant gospel, and by that I mean the gospel not made by Protestants or owned by Protestants, but simply rediscovered to them. E o evangelho protestante, e por isso eu não estou dizendo que é um evangelho feito ou possuído por protestantes, mas redescoberto por eles. This Protestant gospel is at its heart what Rome denied. Esse evangelho protestante é no seu cerne aquilo que a igreja romana estava negando, não queria aceitar. That the sinner under God's judgment Que o pecador debaixo do juízo de Deus can know pode conhecer, not only that he's presently receiving God's grace. não apenas que ele está presentemente recebendo a graça de Deus. Rome understood that and believed that about anyone in communion with Rome. A igreja romana cria nisso e cria com respeito a qualquer pessoa que estivesse ligada à igreja romana.
but that person can know that he has begun already the eternal life which the Lord Jesus taught about. Mas essa pessoa pode ter o conhecimento que ela já começou a viver a vida eterna de que Jesus falou. John chapter 5, João capítulo 5, verse 24. versículo 24. Do you want to read it for us? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. So justification was in no way a reward for human action. Então a justificação pela fé não era de forma alguma uma recompensa de alguma atitude humana. Instead, justification is a declaration of God's gracious favor to the sinner in Christ. Em lugar disso, a justificação pela fé é uma declaração do favor da graça de Deus para com o homem pecador perdido. Now, if we're going to understand why this was such an incredibly important thing in Europe in the 16th century, Se tivermos que entender por que isso foi uma coisa tão incrivelmente importante para o público europeu do século XVI, we have to understand that the tradition against which this biblical understanding of justification was preached was one of the most widespread traditions that was overturned by the reformers. nós temos que entender que a tradição que estava espalhada, estava tomando conta da Europa naquele momento, era justamente a tradição contra a qual os reformadores estavam batalhando. Now, we need to understand this clearly. Precisamos entender isso muito claro. Rome taught that justification without faith was impossible. Roma ensinava que justificação sem fé era impossível. The Roman Catholic Church taught very clearly that justification was by God's grace A igreja romana ensinava que a justificação era pela graça de Deus and by faith, e pela fé, in that nothing came before the grace of God, and that faith was the beginning of salvation. e que nada vinha antes da graça de Deus e que fé era o início dessa salvação. In the sixth session of the Council of Trent in 1547, they produced the decree on justification. Na sexta sessão do Concílio de Trento, em 1547, eles geraram um decreto sobre justificação. They explained that the life of the Christian was, the Christian would be initially justified in baptism, Eles ensinaram que na vida do cristão, ele era inicialmente justificado através do batismo, but that could be lost by mortal sin. mas que isso poderia ser perdido por causa de pecado mortal. What they called final justification, O que eles chamavam de justificação final, the justification that Christians would be wanting and desiring throughout their life, a justificação que cristãos estariam durante toda a sua vida anelando ter, necessarily followed sanctification in their understanding. necessariamente seguia-se a santificação na forma que eles pensavam. Because essentially, Porque essencialmente, and this is, I think, the real crux of the Reformation, e aqui eu creio que está o diferencial da reforma, Rome understood that God, as a holy God, could not justify sinners while they were sinning. que Roma cria que Deus, por ser um Deus santo, não podia justificar pecadores enquanto estes estivessem pecando. So normally, the righteousness of Christ had to be imparted to them. Então, normalmente a justiça de Cristo tinha que ser infundida sobre essas pessoas. And then grow throughout their lives by God's grace. E através do crescimento durante a sua vida, ainda por um processo contínuo da graça de Deus, Which would be mediated and administered through the sacraments of the church. que seria mediada, seria administrada através dos sacramentos da igreja. So for Rome, justification was the righteous decree of God at the final judgment. Então, para Roma, a justificação era o decreto justo de Deus no juízo final. Looking back over the life of the one to whom grace was extended and who had cooperated with that grace. E olhando para trás, para a vida daquele sobre quem a graça havia sido estendida e quem havia cooperado para que essa graça funcionasse, digamos. So they taught that in this life, Então eles ensinavam que nesta vida,
The Christian would know a first justification at baptism, O cristão conheceria uma primeira fase da justificação no batismo, and perhaps a second justification after penance for a mortal sin. e quem sabe uma segunda justificação pela penitência por algum pecado mortal. But final justification, Mas a justificação final, what you and I mean by justification, o que você e eu comumente entendemos como justificação, they would understand in this life is next to impossible. e eles entenderiam que isso nessa vida é praticamente impossível. This is where you get the idea of saints from. Saints. Ok, daqui é que nós Canonized tiramos people. a ideia de pessoas canonizadas, santos. The Roman Catholic idea of A saints. ideia dos católicos, é claro. These are the people about whom you can say they, according to the church's knowledge, are finally justified. Elas seriam as pessoas que, de acordo com a igreja romana, teriam atingido essa justificação final ainda em vida. Well, you see how Rome's teaching of justification by faith and works became a kind of spiritual treadmill. Vocês entendem como é que esse ensinamento da igreja romana, quanto a fé e obras caminhando junto, se tornou uma espécie de aquela máquina que leva e abre o caminho para se asfaltar uma estrada, digamos. In Roman Catholic teaching, the justification that really matters then is always ahead. It's never certain. Então, na igreja romana, a justificação que realmente importa é alguma coisa que está lá na frente de nós, é incerta, não é algo que nós podemos olhar agora e dizer eu tenho. This is what many of you may have been brought up to believe if you were brought up with a Roman Catholic family. Então, se você vem de uma família de tradição católico-romana, provavelmente você foi levado a crer isso na sua vida. Now, if this is all you had ever been taught, E se isso fosse o que você foi ensinado e somente isso, imagine the joy imagine a alegria when justification was first discovered not to be the result of this process of sanctification, but the declaration of God about the guilty sinner, that he is forgiven in Christ. Imagine só como é que você se sentiria quando você percebesse que justificação não era resultante de um processo de santificação na sua vida, mas que foi dado a você por causa da justiça de Cristo imputada a você por Deus. Something of this joy can be felt in Luther's statement when he writes an introduction to his commentary on the Psalms. A parte desse júbilo pode ser entendido quando Lutero escreve o início do seu comentário sobre Salmos. He reflects on his understanding of Romans 1:17. E ele está refletindo sobre o entendimento que ele tem de Romanos 1:17. And how he shifted from seeing the revelation of God's righteousness as something that condemned him E ele mudou a partir desse momento de como ele via, como ele passou a ver a graça de Deus operando nele quando ele era um ser condenado, to God's righteousness being a gift of God to him in Christ. ou melhor, como ele sentia que mérito estava presente para ser justificado e como ele entendeu que era a graça de Cristo que dava isso para ele, que imputava isso a ele. Luther writes, "This immediately made me feel as though reborn, as though I had entered through open gates into paradise itself." E Lutero escreve que isso fez com que ele sentisse que ele era renascido, como se ele tivesse que imediatamente entrado nos portais do paraíso. Well, friends, that's the controversy and the discovery in a nutshell. Essa é a controvérsia, essa é a descoberta ou redescoberta em termos bem simples, bem rápidos. So to think about what justification itself is, let's turn to Luke chapter 18. Para nós entendermos o que é a justificação pela fé, vamos abrir em Lucas capítulo 18. And let's read there. Luke chapter 18, the parable of the Pharisee and the tax collector. Brother, can you read verses 9 to 14? Nós vamos ler em Lucas 18, os versículos 9 a 14. 9 a 14 de Lucas 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. So justificado, Justificado, justified. justificado. That's what Jesus taught about the tax collector. É o que Jesus ensinou acerca do publicano. So you see, a person is said to be justified Então uma pessoa é declarada justificada when he is approved by God quando essa pessoa é aprovada por Deus, as being free from the guilt of sin de estar livre da culpa do pecado and the punishment that is deserved because of that guilt. e a penalidade merecida por causa desse estado de pecador. And is having that righteousness E ao ter essa justiça that belongs to him que a ele pertence and has been given to him, e foi dada a ele, and that then entitles him to life. e essa justiça lhe dá o direito à vida. That's what has happened to this tax collector here. É o que aconteceu com esse publicano aqui na parábola. As he says in verse 13, he has been propitiated. Como diz no versículo 13, a propiciação foi feita por ele. A expressão no português é ser propício a mim. Yeah, God has been propitiated for him. Deus foi propício a ele. So justification is an act of God Então justificação é um ato de Deus, in which primarily God declares, e no qual Deus primordialmente declara, on the basis of the righteousness of Jesus Christ, com base na justiça de Jesus Cristo, that all the claims of his holy law, que todas as reivindicações da sua santa lei, all the claims on that particular sinner, todas essas reivindicações ou exigências sobre aquele pecador are satisfied. estão satisfeitas. Because, as we were singing just a moment ago, because of Jesus Christ. Porque, como nós estávamos cantando há pouco, por causa de Jesus Cristo. And implied in that is the teaching that this sinner has been adopted as a child of God. E a implicação por trás disso é que esse pecador foi adotado na família de Deus. There are no charges against him to prevent him from being in fellowship with God. Não há qualquer coisa que pese contra ele para que ele não possa ter comunhão com Deus. And so the tax collector, Então, o publicano, you, você, me, eu, if we are trusting in Christ, se estamos confiando em Cristo, we are justified. somos justificados. We are brought into fellowship with God. Somos trazidos para dentro da comunhão com Deus. Our sins have been forgiven. Nossos pecados foram perdoados. Our fellowship with our Creator has been restored. A nossa comunhão com o Criador foi restaurada. We are justified. Estamos justificados, somos justificados. Now, I want to think a little bit more about that one distinction I mentioned between infusion and imputation. Eu quero pensar um pouquinho junto com vocês na distinção desses dois termos, infusão versus imputação. There's a long tradition of people being confused on this point. Há uma tradição muito grande e espalhada sobre essa infusão. Thomas Aquinas said that justifying means making just. Tomás de Aquino diz que justificar significa tornar justo, fazer justo. He taught that our justification is based upon our sanctification. Ele ensinou que a nossa justificação tem como base a nossa santificação. And see, that's why our Roman Catholic friends think it's so prideful of us when we say that we are saved.
É por isso que os nossos amigos católicos romanos, eles acham que nós somos orgulhosos, como nós dizemos, eu estou salvo. Because they think that we're claiming that the work of sanctification in us is all completed. Porque eles acham que nós estamos reivindicando que a obra de santificação na nossa vida está terminada. That we're saying we are perfect. Que nós já atingimos a perfeição. When we're not saying that at all. Quando não é isso que estamos dizendo. We're saying that we are trusting in the one who is perfect. O que estamos dizendo é que nós estamos colocando a nossa confiança naquele que é perfeito. And that his righteousness has been accounted to us. E que a justiça dele foi creditada a nós. Because of him, God has declared us acquitted. Por causa dele, Deus tirou de sobre nós a penalidade. Now, sometimes people say this is just an idea of later theology. There's no sort of legal idea like this in the Bible. Alguns dizem que isso aqui é algo que foi obtido mais tarde, que não existe esse sentimento, esse conceito de legalidade na Bíblia que nós atribuímos. Both in the Old Testament with the word Sadiq, tanto no Antigo Testamento com a palavra Sadiq, and the New Testament with all the dikaiō words, e no Novo Testamento todas as palavras decaio. What's being discussed is our actually becoming and being made right or holy. O que está em discussão aqui é nós nos tornarmos santos, indo nos tornando santos no comportamento. But the Bible does have this idea of a righteousness which is our being acquitted, a judicial righteousness. Mas a Bíblia carrega em si essa ideia de que a justificação nos tornou justos, nos declarou justos, estado. If we go back to Exodus chapter 23. Voltamos a Êxodo capítulo 23. God is teaching his people through Moses about justice. Deus está ensinando o seu povo sobre justiça através de Moisés. And he says in verse 7, e ele diz no versículo 7, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. I will not justify, I will not acquit the guilty, the impure. Eu não vou justificar o justo, eu não vou tirar dele a culpa. If you go to Deuteronomy chapter 25, se você for para Deuteronômio 25, you look there in verse 1. No versículo 1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando o culpado. So they have an idea of justifying and of condemning. Então há claramente a ideia aqui de justificar e de condenar. Or if you go much later to the prophets, to Isaiah 5. Ou se formos mais tarde na história para os profetas, em Isaías capítulo 5. Look at verse 23, or 22 and 23. Veja o que dizem os versículos 22 e 23 de Isaías 5. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. So this idea is to declare legally that one state is in harmony with the law. That's what it means to justify or to acquit. Então justificar, livrar da condenação significa que uma pessoa está a par com a lei, ela está no nível que a lei requer que ela esteja. Now this is an important observation to make. E é uma observação muito importante de nós fazermos nessa altura. Because it has been the common objection of Rome, porque tem sido a objeção comum da Igreja Romana and of Protestant liberals, e de liberais protestantes, that the sense of these Sadiq words in the Old Testament, que o sentido dessa palavra Sadiq, essas palavras ligadas à justificação no Antigo Testamento, that their sense is moral, que o sentido é apenas moral, in the sense of making us just or making us righteous. no sentido de ir nos tornando justos. But friends, these uses of it in the Old Testament would make no sense if that's the only way that word can be used. Mas os usos dessa palavra no Antigo Testamento, se fossem para ser interpretados dessa maneira, não teriam nenhum sentido. Proverbs chapter 17.
Provérbios capítulo 17, verse 15. versículo 15. This verse would make no sense if tzaddik were taken to mean make just. Esse versículo não faria nenhum sentido se sadik não significasse tornar justo. O texto diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. So there is clearly in the Old Testament an idea of forensic, of legal justification. Então existe claramente no Antigo Testamento a ideia de uma justificação forense, uma justificação legal. Now in the New Testament, all Paul is doing is taking that idea over into this word dikao. Então o que Paulo está fazendo no Novo Testamento é importar essa mesma ideia no grego dekao. And I think it takes up basically the same space in the New Testament as the idea of tzaddik does in the Old Testament. E eu creio que a ideia em si ela ocupa o mesmo espaço de importância no Novo Testamento do que fazia no Antigo Testamento. It's a word that suggests that one is in conformity with the demands of the law. E é uma palavra que sugere que a pessoa está em conformidade com as exigências da lei. Therefore, if something were declared righteous, Então, se algo for declarado justo, that wasn't the same thing as declaring something agathos, something good. não era a mesma coisa que declarar aquilo agathos ou bom. Something could be good, agathos, in its own nature. Algo poderia ser bom, agathos, na sua natureza. But for something to be righteous, that always had to have reference to some standard outside of itself, that it was in conformity to. Mas para que fosse declarado justo, era necessário que algo de fora dessa coisa ou dessa pessoa viesse a agir para que fosse justo. Again, we think of this story of the tax collector and the Pharisee. Mais uma vez, vamos para essa história, para essa parábola do fariseu e do publicano em Lucas. In Luke 18, Lucas 18, in verse 14. no versículo 14. This tax collector, it says in verse 14, went home justified before God. O texto diz no verso 14 que o publicano, desceu justificado para sua casa. There was no basis in that tax collector for him being justified. Não havia base no publicano em si para que ele descesse justificado. It was a legal declaration by God. Foi uma declaração legal produzida por Deus. Lord willing, a little bit later we'll hear our brother Don Carson speak to us from Romans chapter 4. Mais tarde vamos ouvir o irmão Carson pregar para nós sobre Romanos capítulo 4. But if we can go just to chapter 4, verse 5. Mas se pudermos brevemente olhar para o capítulo 4, versículo 5. What else could Paul mean here? O que Paulo poderia estar querendo dizer aqui? Ask your brother or your cousin who's a Roman Catholic priest what this verse means. Pergunte ao seu irmão, ao seu parente, alguém que é sacerdote católico romano, qual é o significado desse versículo. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited to him as righteousness. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. We can have a statement like we do a little bit later in Romans chapter 5. Nós podemos ver no capítulo 5 de Romanos that Christ was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Romanos 5, you mean 4:25? Yeah, 4:25. 4:25, falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. So why was Jesus raised to life? Por que Jesus ressuscitou de volta à vida? Was it to infuse into us a growing moral righteousness of our own? Foi para infundir em nós uma graça crescente de justiça própria sendo produzida? Or Ou was it in order that we might be considered righteous now?
ou foi para que pudéssemos ser apresentados a Deus como sendo justos agora. even when we are not perfectly righteous according to our own life. Mesmo que quando na nossa vida não somos perfeitamente justos no nosso comportamento. Certainly, we believe that the Bible teaches that Jesus' purpose for his elect includes making us morally right before God. É claro que nós cremos que dentro dos propósitos de Cristo operar em nós está o fato dele ir nos tornando cada vez mais moralmente coerentes com essa justificação diante de Deus. We rejoice at the thought of being presented spotless before God. Mas nós nos regozijamos de sermos apresentados sem mácula diante de Deus. But is Paul here in Romans 4 talking about the completion of our sanctification? Mas à medida que Paulo fala aqui do completar da nossa justificação em Romanos 4, No, Paul's point here in Romans 4 is that God took Abraham's trust in him and accounted to him the righteousness of Christ. aqui desculpem, eu errei. Paulo está falando do nosso completar de justificação no capítulo 4? Não. Ele está mostrando que assim como aconteceu a Abraão, é pela fé que nós cremos que isso foi obtido para nós em Cristo. You see, this is why I made one of those distinctions, those other distinctions that I mentioned at the beginning. É por isso que eu fiz aquelas distinções citadas no início. This justification is not continuous, but it's instantaneous. Essa justificação não é um processo contínuo, é algo instantâneo, é um ato. If you go back to Luke 18, to the parable again, Voltando para Lucas 18 novamente, you'll notice there in verse 14, this tax collector went home justified. você repara que o publicano desceu justificado para casa. This shows us again that this justification is something that is accounted to us. It is not infused into us. Então fica claro que essa justificação é imputada a nós, não é algo que é infundido a nós para ser um processo. Now, friends, this distinction still continues between evangelical, Bible-believing Christians and the Roman Catholic Church. Essa distinção, queridos, continua até hoje entre evangélicos que creem na palavra de Deus e a Igreja Católica Romana. You sometimes hear that at Vatican II, all that changed. Você de vez em quando ouve expressões do tipo: no Concílio Vaticano II tudo mudou. It did not. Não mudou, não. If you read the Apostolic Constitution on the revision of indulgences, Se você ler a revisão das indulgências na Constituição Apostólica, on the revision of indulgences, yeah, you see that justification is still entangled with sanctification in the teaching of Rome. você repara que a justificação ainda está emaranhada na santificação no olhar de Roma. And that is contrary to the plain teaching of Jesus here in Luke 18. E isso é contrário ao ensinamento claro de Jesus aqui em Lucas 18. And to the plain teaching that we'll be hearing from Romans and other parts of the Bible. E no ensino que estaremos ouvindo de Romanos e outras partes da Bíblia. Pastors, let me just slightly preach here for just a moment. Pastores, me permitam pregar um pouquinho aqui, só por um momento. We must constantly be on guard to clear up any confusion in our people between justification and sanctification. Nós precisamos estar atentos, queridos, para esclarecer no pensamento do nosso rebanho a diferença entre justificação e santificação. Justification itself A justificação em si does not refer to our renewal, não se reporta à nossa renovação, our regeneration. à nossa regeneração. It doesn't refer to our sanctification. Não se refere à nossa santificação. It is the judicial declaration of God, É a declaração jurídica de Deus, in which the person's sins are forgiven, na qual os pecados da pessoa estão perdoados. their fellowship with God restored. A comunhão com Deus foi restaurada. And so this is something that we as pastors must be clear on with our people. E isso é algo que nós, pastores, precisamos explanar muito claramente para o nosso povo. We are justified by the declaration of God when we trust savingly in Christ. Nós somos declarados justos quando cremos em Deus pela graça de Jesus lá na cruz.
When we trust in Christ, God forgives our sins and accepts us as righteous in His sight. Quando confessamos os nossos pecados, Deus nos declara justos aos seus olhos. But that idea itself does not talk about our being changed inwardly. Mas essa ideia de justificação não está falando de sermos mudados interiormente. Certainly there is no one who is justified who does not change inwardly. Certamente não há um justificado que não se modifique interiormente. But that is not what justification has reference to. Mas não é o que justificação está falando. Now, I want to make sure we're understanding this. Eu quero ter certeza que estamos So entendendo I'm isso. going to ask you to speak back to me. Então eu vou pedir para vocês me devolverem. Eu quero ouvir feedback de vocês. I want you to say out loud either the word justification Eu vou pedir para você, quando eu fizer a pergunta, ou pronunciar a palavra justificação or sanctification. ou a palavra santificação. All right? Ok? Which one has reference to the guilt of sin? Qual delas faz referência à culpa do pecado? Justification. Justificação. Which one has reference to the sinner being restored to fellowship with God? Qual delas tem referência ao pecador ser restaurado à comunhão com Deus? Justification. Justificação. Justification. Justificação. Which, you see, you're confused on this. Talk about it with each other over lunch. Tá vendo como estão confusos acerca disso? Falem sobre isso no almoço uns com os outros. Which one has reference to the pollution of sin? Qual delas tem a ver com a poluição do pecado sobre nós? Sanctification Santificação is the better answer. é a melhor resposta. Which has reference to the renewal of the sinner? Qual delas tem referência à renovação do pecador? Sanctification. Santificação, Very clearly. muito claramente. Which has reference to actions outside the sinner? Qual tem a ver com ações que acontecem fora do pecador? Justification. Justificação, Yes, it's a sim. declaration of God. É uma declaração de Deus a nosso respeito. Which has reference to actions inside the sinner? Qual tem a ver com ações interiores do pecador? Sanctification. Santificação. Which one is instant and complete? Qual que é instantânea e completa? Yes, Sim, justification. justificação. And which one is continuous and incomplete in this life? E qual que é contínua e incompleta nessa vida? Sanctification, as we all Santificação. give evidence to all the time. Como nós todos damos evidência a todos os momentos da nossa vida. This is why we also need to understand this distinction between justification, it not being probationary, but it being certain. It's temporary, it's it's on trial, it's E maybe. também nós precisamos entender que ela não é probatória, ela é certa. Again, this is why our Roman Catholic friends can be confused when we speak to them about this sometimes. É por isso que os nossos amigos católicos romanos, eles ficam confusos quando nós conversamos com eles sobre isso. They feel that we're being proud when we say that we're saved. Eles acham que nós estamos sendo orgulhosos, pretensiosos quando dizemos que estamos salvos. Because they've been taught that they can't know they're saved while they're still in this life and might sin mortally. Porque eles foram ensinados que eles não podem ter convicção de estarem salvos enquanto estão nessa vida e correm o risco de cometer um pecado mortal. But the Bible teaches us that we can be certain of our salvation in Christ. Mas a Bíblia diz que nós podemos estar certos da nossa salvação em Cristo Jesus. As Jesus said in John 5, we can know that we have crossed over from death into life. Como Jesus diz em João 5:24, que nós passamos da morte para a vida. We know that it was God's grace that saved us Sabemos que foi a graça de Deus que nos salvou and God's grace that will keep us. e é a graça de Deus que haverá de nos manter. You see, some of our friends may think God's grace gets us in, Alguns dos nossos amigos podem pensar que é a graça de Deus que nos faz entrar, but works keep us there. mas são as obras que nos guardam, nos mantêm. That's what the Roman Catholic Church teaches according to the decree on justification at the Council of Trent. É o que a Igreja Católica Romana ensina sobre justificação naquele decreto do Concílio de Trento.
That's what some New Testament scholars are telling us today, who are covenantal nomists. That's their name. É o que alguns estudiosos hoje em dia, nomistas aliancistas, estão ensinando hoje. And Don Carson will tell us about this more later, Lord E willing. Don Carson vai estar falando sobre isso mais tarde. But friends, we need to know that we are justified by faith alone, in Christ alone. Mas nós somos justificados pela graça somente, pela fé somente em Cristo Jesus. We should encourage our members to understand the freeness of the gospel in Christ. Nós precisamos encorajar os membros da nossa igreja para entenderem quão gratuito é o evangelho da graça em Cristo Jesus. When we see the great thing that God has done for us in Christ, Quando nós conseguimos contemplar a tremenda obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus, that will combat the coolness of our hearts toward God. e isso vai para nós ser refrigério com relação ao nosso coração para com Deus. It will grow in us a wonderful gratitude to God for all that He has done for E us. nós desenvolveremos uma gratidão imensa por Deus, por tudo que Ele fez por nós. Turn to Romans chapter 2. Abra em Romanos 2, por favor. Romans chapter 2. Romanos 2. No, actually, I know it was chapter 3. Yeah, Romans 3. Sorry, Romans chapter 3. Desculpe, Romanos 3. I need to correct my own notes. Look at verses 19 and 20. Veja os versículos 19 e 20. Ora, Before you read it, Jonathan Edwards said that he saw more conversions from the times he would preach on this text than any other text in the Bible. Jonathan Edwards diz que ele viu mais conversões acontecendo ao pregar sobre esse texto da Bíblia do que em qualquer outro texto que ele havia pregado. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Friends, there is no other way for us to be declared righteous by God. Queridos, não há outro caminho para sermos declarados justos diante de Deus. And people must first be driven out of trusting in anything else. E as pessoas têm que ser afastadas da confiança em qualquer outra coisa. We must be driven out of trusting in our own righteousness. Nós temos que ser impelidos para fora do crermos na nossa autojustiça. Anyone who is resting on his own righteousness for salvation will most certainly be damned. Qualquer que estiver confiando na sua justiça pessoal para a salvação, com toda certeza será condenado. And so, in God's kindness, He leads us to the truth, Então, na bondade de Deus, Ele nos conduz à sua verdade. to despair of ourselves and our own righteousness, Para nós chegarmos ao estado de estarmos desesperados conosco mesmo, com a nossa autojustiça, to plead for God's mercy, e implorarmos pela misericórdia de Deus, to trust that He will make a way, confiando que Ele providenciará uma salvação, um caminho, and to see that He has in fact made a way. e percebermos que Ele de fato já abriu esse caminho, já providenciou essa maneira, Through the death of the Lord Jesus Christ, através da morte do Senhor Jesus Cristo, who was crucified for us. que foi crucificado por nós. He bore our sins. Ele carregou os nossos pecados. He propitiated God's wrath Ele fez a propiciação da ira de Deus sobre nós, against all of us contra todos nós, na verdade, who would ever repent of our sins que um dia nos arrependeríamos do nosso pecado and trust in Christ alone for our justification. e confiaríamos em Cristo somente para a nossa justificação. Praise God for the great gift He's given to us in Christ. Louvado seja Deus pelo precioso dom de Deus para nós em Cristo Jesus. Let's pray together. Vamos orar.
Lord God, we confess that we have no hope of salvation based on our own righteousness. Senhor Deus, nós confessamos diante do Senhor que não temos qualquer esperança de justificação com base na nossa justiça própria. Our trust and hope are in Christ alone. A nossa confiança, a nossa esperança estão arraigadas somente em Cristo Jesus. Thank you for the gift of faith. Obrigado, ó Pai, pelo dom da fé. We pray that you would continue to strengthen us in our trusting in you. Nós pedimos que Tu nos fortaleças no confiar no Senhor. Every day that you give us life in this world, Cada dia que nos dás vida neste mundo, until you bring us home to yourself. até nos trazeres para perto de Ti, We pray in Christ's name. na eternidade no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.